Você já parou para pensar que muitas das coisas que você acredita saber podem estar erradas? Que fatos tão impressionantes e bizarros acontecem ao nosso redor todos os dias e a gente nem faz ideia? O mundo está cheio de verdades ocultas, fenômenos estranhos e curiosidades que parecem impossíveis, mas que são 100% reais. Agora imagine que você está respirando as mesmas moléculas de ar que Júlio César exalou antes de morrer. Ou que seus próprios pés estão vivendo em um tempo diferente da sua cabeça. E se eu te dissesse que existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea? Ou que o Google sabe quando você está doente antes mesmo de você perceber os sintomas? Parece loucura, né? Mas eu garanto, esses fatos são reais e vão explodir sua mente. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 fatos chocantes que parecem mentira, mas são verdadeiros. Se prepare, porque depois deste vídeo você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Mas antes de começarmos, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque aqui sempre tem conteúdos incríveis como esse. Agora sim, bora para essa lista insana. Fato 1. Você pode estar respirando a mesma molécula de oxigênio que Júlio César exalou antes de morrer. Parece algo completamente impossível, mas a ciência nos mostra que há uma grande probabilidade de você estar inalando, neste exato momento, algumas das mesmas moléculas de oxigênio que já passaram pelos pulmões de figuras históricas como Júlio César, Cleópatra, Napoleão Bonaparte e até mesmo Albert Einstein. Isso acontece porque o ar que respiramos faz parte de um sistema fechado e em constante reciclagem, ou seja, os átomos de oxigênio presentes na atmosfera não se perdem no espaço e continuam circulando pelo planeta ao longo dos séculos. O oxigênio que entra nos nossos pulmões segue um ciclo natural extremamente eficiente. Ele é absorvido pelo corpo, exalado, captado por plantas durante a fotossíntese, dissolvido em oceanos e rios, liberado novamente no ar e continua esse processo indefinidamente. Como os elementos químicos não desaparecem, e considerando que a Terra tem uma quantidade finita de átomos de oxigênio, a chance de uma molécula específica ter sido usada por diferentes organismos ao longo da história é muito alta. Agora imagine um evento histórico icônico, a morte de Júlio César, no ano de 44. Segundo relatos, suas últimas palavras foram proferidas enquanto ele caía diante do Senado romano. Aquele último suspiro, carregado de oxigênio e gás carbônico, não desapareceu no tempo. As moléculas que ele exalou foram misturadas ao ar, absorvidas por árvores, dissolvidas em oceanos, retornaram ao ciclo natural e depois de séculos de transformações e deslocamentos, podem estar, neste momento, entrando nos seus pulmões. Esse conceito pode parecer surreal, mas é um fato científico bem documentado. Cada respiração que você dá pode conter moléculas que já circularam por milhares de anos e passaram por milhões de organismos diferentes antes de chegarem até você. Ou seja, respirar não é apenas um ato biológico, mas um elo invisível que nos conecta diretamente com toda a história da humanidade e até mesmo com eras pré-históricas. Fato 2. O Sol não é amarelo, ele é branco. Se alguém te perguntasse de que cor é o Sol, qual seria a sua resposta? Amarelo? Laranja? Vermelho ao entardecer? Aposto que a maioria das pessoas responderia amarelo. Afinal, é assim que o enxergamos quase todos os dias no céu. Mas a verdade é que o Sol não é amarelo, ele é branco. Isso mesmo, aquela tonalidade dourada que estamos acostumados a ver é apenas um efeito óptico causado pela atmosfera da Terra. Mas como isso funciona? A luz emitida pelo Sol contém todas as cores do espectro visível, ou seja, ele brilha com uma luz branca intensa, que é uma mistura de todas as cores. Quando essa luz atinge a atmosfera terrestre, ela sofre um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh, que faz com que algumas cores se espalhem mais do que outras. As ondas de luz azul e violeta são as que mais se espalham, por isso o céu parece azul. No entanto, como nossos olhos são mais sensíveis ao verde e menos ao violeta, acabamos enxergando o Sol com uma tonalidade amarelada, mesmo que ele emita luz branca pura. Durante o nascer e o pôr do Sol, esse efeito se intensifica ainda mais. Como a luz precisa atravessar uma camada atmosférica maior nesse momento do dia, as cores de menor comprimento de onda, azul e violeta, são praticamente eliminadas, permitindo que tons avermelhados e alaranjados dominem a cena. É por isso que o Sol parece um grande disco de fogo ao entardecer, mas esse efeito não tem nada a ver com sua cor real. Agora,
Se você estivesse no espaço, sem a interferência da atmosfera terrestre, veria o Sol como ele realmente é, um globo branco brilhante, extremamente intenso. Os astronautas da Estação Espacial Internacional podem comprovar isso, já que observam o Sol em sua cor real todos os dias. O mesmo acontece com imagens captadas por sondas espaciais fora da órbita terrestre. Em todas elas, o Sol aparece como um astro branco ofuscante. Mas então, por que nas ilustrações e livros escolares ele sempre aparece como amarelo? Simplesmente porque é assim que o vemos daqui da Terra, e representar o Sol em sua verdadeira cor branca poderia torná-lo visualmente menos distinto do fundo do céu. Mas agora você sabe a verdade: o Sol não é amarelo, nem laranja, nem vermelho, ele é branco e brilha com toda a intensidade das cores combinadas. Fato 3. Seu estômago se regenera completamente a cada poucos dias. Você já parou para pensar que o ácido do seu estômago é forte o suficiente para dissolver metal? Pois é, o suco gástrico que atua na digestão dos alimentos contém ácido clorídrico, HCl, uma substância extremamente corrosiva, capaz de quebrar moléculas complexas e desintegrar tecidos biológicos com facilidade. Mas se ele é tão poderoso, como o seu próprio estômago não se dissolve no processo? Afinal, se esse ácido pode destruir carne, ossos e até mesmo certos tipos de metal, o que impede que ele destrua o próprio órgão que o armazena? A resposta está em um processo contínuo de regeneração celular, que acontece de forma tão eficiente que é como se seu corpo tivesse um superpoder secreto de autoconstrução. A parede do seu estômago possui camadas de tecido especializadas, projetadas para resistir à agressividade do ácido gástrico. A camada mais interna, chamada mucosa gástrica, é revestida por células epiteliais que secretam muco. Esse muco tem um pH mais neutro e contém bicarbonato, funcionando como uma barreira protetora entre o ácido e as células do estômago. Mas essa barreira não é infalível. O ácido ainda consegue causar danos, corroendo partes do tecido estomacal ao longo do tempo. Se não fosse pelo incrível poder de regeneração do seu corpo, seu estômago acabaria destruído pelo próprio sistema digestivo. Felizmente, as células da mucosa gástrica têm um dos ciclos de renovação mais rápidos do organismo, sendo completamente substituídas a cada 2 a 4 dias. Isso significa que, constantemente, novas células são criadas para substituir aquelas que foram desgastadas pelo ácido. Esse processo é tão eficiente que, mesmo enquanto você dorme, o seu estômago está passando por um trabalho incessante de reparo e renovação celular. É por isso que pequenas lesões ou irritações na mucosa estomacal tendem a cicatrizar rapidamente. Mas quando essa regeneração é interrompida ou não ocorre com eficiência, por exemplo, devido a uma má alimentação, consumo excessivo de álcool, estresse ou uso frequente de anti-inflamatórios, o estômago pode acabar desenvolvendo úlceras, que são feridas abertas causadas pela corrosão da parede estomacal pelo ácido. Agora, imagine se essa capacidade de regeneração rápida estivesse presente em outras partes do nosso corpo. Se a pele, os músculos e até os ossos tivessem essa mesma taxa de renovação, seríamos capazes de curar ferimentos em questão de horas e até regenerar órgãos danificados. Portanto, enquanto muitas vezes subestimamos o funcionamento do nosso próprio corpo, o estômago nos dá um exemplo perfeito de como o organismo humano é uma verdadeira máquina biológica, com processos de autodefesa e reparação incrivelmente sofisticados. Fato 4. O Google sabe quando você está doente antes de você mesmo perceber. Parece coisa de ficção científica, mas é totalmente real. O Google pode prever surtos de doenças antes mesmo dos médicos e autoridades de saúde conseguirem detectá-los. Isso acontece porque seus algoritmos são capazes de analisar bilhões de buscas feitas por usuários em tempo real, identificando padrões que indicam o início de uma epidemia. Mas como isso funciona? Pense no seu próprio comportamento. Quando você sente uma dor de garganta persistente ou uma febre inesperada, a primeira coisa que faz é procurar informações no Google. Você pesquisa frases como dor de cabeça e febre, o que pode ser, remédios para dor no corpo, ou até mesmo como saber se estou gripado. Agora imagine que milhares de pessoas na mesma região comecem a fazer buscas semelhantes em um curto espaço de tempo. Para os algoritmos do Google, isso não é coincidência, mas sim um possível sinal de que algo maior está acontecendo. Essa tecnologia ficou especialmente evidente durante surtos de doenças respiratórias, como a gripe e a Covid-19.
Em alguns casos, os algoritmos conseguiram prever com semanas de antecedência um aumento de casos em determinada região, simplesmente analisando as buscas dos usuários. Um exemplo impressionante foi o projeto Google Flu Trends, que analisava pesquisas relacionadas à gripe e conseguia prever picos da doença antes mesmo que hospitais e médicos começassem a relatar um aumento nos atendimentos. Os dados analisados não se limitam apenas a sintomas específicos. O Google também observa o crescimento de buscas por farmácias próximas, termômetros, xaropes, chás para resfriado e até mesmo artigos sobre epidemias. A combinação desses elementos permite que o sistema cruze informações e gere alertas silenciosos sobre possíveis surtos antes de qualquer outro órgão de saúde oficial. Mas essa capacidade não se restringe apenas ao Google. Redes sociais como Twitter e Facebook também já foram usadas para prever ondas de doenças. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, cientistas conseguiram mapear o avanço da doença analisando tweets e postagens no Facebook que mencionavam sintomas, relatos de mal-estar e experiências de pessoas infectadas. E aqui vem a grande questão. Se o Google consegue prever que você ou sua região estão ficando doentes antes de você mesmo perceber, será que em breve teremos sistemas que possam alertar sobre doenças antes mesmo do primeiro sintoma aparecer? Com os avanços da inteligência artificial e da análise de Big Data, não está longe o dia em que seu celular poderá te avisar. Com base nas suas pesquisas e na sua localização, há uma grande chance de você estar desenvolvendo gripe nas próximas 48 horas. Parece assustador? Talvez. Mas ao mesmo tempo, essa tecnologia pode revolucionar a forma como combatemos epidemias, prevenindo surtos antes que eles saiam do controle. Fato 5. O espaço não é totalmente silencioso. Desde pequenos, aprendemos que o espaço é um vazio absoluto, onde não há som algum. Isso porque, para que o som se propague, ele precisa de um meio material, como o ar, a água ou qualquer outro tipo de fluido que possa transmitir vibrações. No vácuo do espaço, as ondas sonoras simplesmente não têm como viajar, já que não há moléculas para conduzi-las. Mas será que isso significa que o espaço é 100% silencioso? Na verdade, não. Embora os sons que estamos acostumados a ouvir na Terra não possam ser transmitidos no vácuo, existem outros tipos de ondas que podem ser convertidas em som por equipamentos especiais. Essas ondas são conhecidas como ondas de plasma, flutuações eletromagnéticas que se propagam no meio interestelar e interplanetário. Embora essas ondas não sejam audíveis para os nossos ouvidos, cientistas da NASA e de outras agências espaciais já conseguiram captá-las e convertê-las em som, revelando um universo cheio de ruídos misteriosos e muitas vezes assustadores. Por exemplo, o vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, gera frequências eletromagnéticas que podem ser transformadas em som. Quando essas ondas são convertidas para um formato audível, o que se ouve é um zumbido sinistro, como se fosse o rugido distante de um monstro cósmico. Outro exemplo impressionante vem dos anéis de Saturno, que emitem um som bizarro, quase como um coro alienígena sussurrando no vazio. Mas os ruídos mais assustadores já registrados no espaço vieram de um local que parece saído de um filme de terror, o campo magnético de Júpiter. Sondas espaciais como a Voyager e a Juno registraram sons perturbadores ao se aproximarem do maior planeta do Sistema Solar. As faixas de áudio geradas a partir dessas ondas soam como chiados metálicos, estalos estridentes e ruídos eletrônicos, criando um ambiente sonoro que mais parece uma transmissão de rádio de uma civilização alienígena perdida no cosmos. E não para por aí. Recentemente, a NASA divulgou gravações da escuridão do espaço profundo, captadas pela sonda Voyager 1, que já saiu do nosso sistema solar. O resultado? Sons extremamente estranhos, como um longo e sinistro zumbido grave, que lembra um sussurro ecoando no vazio. É como se o próprio universo estivesse emitindo um som enigmático, um eco de eventos cósmicos que ainda não compreendemos totalmente. Ou seja, o espaço pode até não transmitir sons como os que ouvimos na Terra, mas isso não significa que ele é completamente silencioso. O universo está cheio de ondas e vibrações, que, quando traduzidas para frequências audíveis, revelam um ambiente sonoro incrivelmente misterioso e perturbador. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se, o cosmos pode estar mais barulhento do que imaginamos, só que de um jeito que nossos ouvidos não conseguem captar. Fato 6.
existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Se eu te perguntasse qual número é maior, a quantidade de árvores na Terra ou a quantidade de estrelas na Via Láctea, qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas, sem hesitar, apostaria nas estrelas. Afinal, quando olhamos para o céu e numa noite sem nuvens, vemos um número incontável de estrelas brilhando, e sabemos que muitas delas estão tão distantes que nem conseguimos enxergá-las a olho nu. Mas e se eu te dissesse que o nosso planeta tem muito mais árvores do que há estrelas em toda a nossa galáxia? Essa informação parece absurda, mas é 100% real. Cientistas estimam que existam cerca de 3 trilhões de árvores na Terra, enquanto a Via Láctea abriga algo entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Ou seja, para cada estrela na nossa galáxia, há pelo menos 7 árvores crescendo aqui no nosso planeta. Mas como é possível que tenhamos um número tão gigantesco de árvores? A resposta está na imensa biodiversidade da Terra. Nossos continentes são cobertos por vastas florestas, desde as densas matas tropicais da Amazônia até as intermináveis taigas da Rússia e do Canadá. Algumas regiões, como a Sibéria e a Floresta Boreal, possuem milhões de quilômetros quadrados cobertos de árvores, muitas delas crescendo em locais onde praticamente nenhum ser humano pisa. Além disso, o ciclo de vida das árvores faz com que elas se reproduzam em quantidades gigantescas ao longo dos anos, garantindo um número sempre crescente de novas mudas. Somente a floresta amazônica, por exemplo, contém mais de 390 bilhões de árvores individuais, cobrindo um território de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Agora pense no contraste. Enquanto bilhões de estrelas estão separadas por anos-luz de distância umas das outras, as árvores da Terra estão concentradas em um único planeta. Isso mostra o quão impressionante e vivo é o nosso mundo em comparação com o vasto, porém inóspito, espaço sideral. Mas há um detalhe preocupante. O número de árvores na Terra já foi ainda maior. Antes da expansão das civilizações humanas, acredita-se que o planeta tinha mais de 6 trilhões de árvores. No entanto, devido ao desmatamento, queimadas e crescimento das cidades, mais da metade das florestas do mundo foi destruída ao longo dos últimos séculos. Se o ritmo atual de desmatamento continuar, o número de árvores poderá diminuir drasticamente nos próximos anos, alterando completamente o equilíbrio dos ecossistemas. Esse fato nos lembra da importância da preservação ambiental. Cada árvore que cai não é apenas um número a menos na estatística, mas um impacto direto na biodiversidade, no ciclo da água e no próprio ar que respiramos. Então, na próxima vez que alguém te disser que há infinitas estrelas na galáxia, você pode responder com confiança: sim, mas há ainda mais árvores aqui na Terra. Fato 7. Os polvos são tão inteligentes que podem fugir de aquários sozinhos. Se você acha que inteligência é algo exclusivo de mamíferos, como cachorros, golfinhos e chimpanzés, prepare-se para mudar completamente sua visão sobre os polvos. Essas criaturas fascinantes possuem um nível de inteligência tão avançado que conseguem resolver problemas complexos, abrir potes fechados, manipular objetos e até mesmo escapar de aquários sem nenhuma ajuda. Mas como um molusco pode ser tão esperto? Diferente de muitos outros animais marinhos, os polvos não possuem um cérebro centralizado, como o nosso. Em vez disso, 2/3 dos seus neurônios estão espalhados por seus tentáculos, tornando-os praticamente 8 cérebros independentes. Isso significa que cada um de seus braços pode tomar decisões por conta própria, sem precisar de comandos diretos do cérebro principal. Esse sistema nervoso altamente descentralizado dá aos polvos uma capacidade de adaptação impressionante, permitindo que eles explorem, testem e até criem soluções criativas para escapar de situações desafiadoras. E os relatos de fugas de polvos não são exagero. Um dos casos mais famosos aconteceu com um polvo chamado Inky, que morava no National Aquarium da Nova Zelândia. Em uma noite, Inky conseguiu empurrar a tampa do seu tanque, rastejou para fora e atravessou o chão do aquário até encontrar um ralo no canto da sala. Sem hesitar, ele se espremeu pelo ralo estreito e caiu diretamente em um cano de drenagem que levava ao mar, conseguindo escapar completamente. O mais impressionante, o buraco pelo qual ele passou tinha apenas alguns centímetros de largura, mas isso não foi problema, já que os polvos não possuem esqueleto e podem comprimir seus corpos para caber em espaços incrivelmente pequenos. E Inky não foi o único.
Outro caso famoso aconteceu nos Estados Unidos, quando um polvo chamado Otto, entediado em seu tanque, descobriu que poderia causar um curto-circuito na fiação elétrica do aquário ao esguichar água diretamente nas luzes. E adivinhe, ele fez isso repetidamente até conseguir apagar as luzes do aquário inteiro. Além dessas fugas engenhosas, os polvos também já foram vistos usando ferramentas, algo que antes acreditava-se ser exclusivo de primatas e algumas aves. Algumas espécies são conhecidas por coletar conchas e pedaços de coco para construir abrigos, e outras até utilizam objetos como escudos para se proteger de predadores. Então, se um dia você visitar um aquário e ver um tanque vazio, pense 2 vezes antes de culpar os funcionários. Pode ser que o polvo simplesmente tenha encontrado um jeito de escapar. Fato 8. O tempo passa mais devagar para seus pés do que para sua cabeça. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas é um fenômeno real e foi comprovado pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Acredite ou não, o tempo não passa da mesma forma para todas as partes do seu corpo. Seus pés envelhecem mais devagar do que sua cabeça, simplesmente porque estão mais próximos do solo. Mas como isso é possível? Para entender esse fenômeno, precisamos falar sobre a relatividade do tempo. Segundo Einstein, a passagem do tempo não é absoluta. Ela pode ser afetada pela velocidade e pela força da gravidade. Esse efeito é chamado de dilatação temporal gravitacional e significa que quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa para um objeto. Como a gravidade da Terra diminui ligeiramente conforme nos afastamos do centro do planeta, a sua cabeça, que está um pouco mais alta do que seus pés, experimenta uma leve diferença na passagem do tempo em relação às partes mais baixas do seu corpo. Isso significa que, tecnicamente, seus pés estão vivendo em um tempo ligeiramente mais lento do que a sua cabeça. Claro, essa diferença é minúscula no dia a dia, algo na casa de bilionésimos de segundo, impossível de ser percebido por nós. Mas esse efeito já foi medido com equipamentos extremamente sensíveis. Em 2010, cientistas do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, NIST, conseguiram comprovar essa variação temporal colocando 2 relógios atômicos ultrassensíveis em alturas diferentes, um apenas 33 centímetros acima do outro. O resultado? O relógio mais alto realmente estava acelerando o tempo, ainda que de forma imperceptível. Agora, imagine esse efeito em uma escala muito maior. Se você passasse milhares de anos em um planeta com uma gravidade muito intensa como Júpiter ou uma estrela de nêutrons, a diferença na passagem do tempo seria perceptível. Um astronauta que orbitasse um buraco negro, por exemplo, envelheceria muito mais devagar do que uma pessoa que ficasse na Terra, pois a gravidade extrema faria com que seu tempo fluísse mais lentamente. Aliás, esse conceito foi brilhantemente explorado no filme Interestelar, 2014, quando os personagens visitam um planeta próximo a um buraco negro. Lá, o tempo passa tão devagar que cada hora na superfície equivale a vários anos na Terra. Embora o filme tenha exagerado um pouco para fins dramáticos, o princípio científico por trás da cena é totalmente real. Fato 9. Você pode estar abrigando um tumor benigno e nem saber. Antes de qualquer coisa, não precisa entrar em pânico. A palavra tumor geralmente causa medo, mas nem todo tumor é perigoso. Na verdade, estudos indicam que cerca de 1 em cada 3 pessoas tem um tumor benigno em alguma parte do corpo sem sequer saber disso. Esses crescimentos podem estar presentes por anos ou até mesmo décadas, sem causar nenhum sintoma ou problema de saúde. Mas o que exatamente é um tumor benigno? Ao contrário dos tumores malignos, que crescem de forma descontrolada e podem se espalhar para outras partes do corpo, os tumores benignos são crescimentos anormais de células que permanecem localizados e não invadem tecidos vizinhos. Eles costumam ter bordas bem definidas, crescem lentamente e, na maioria dos casos, não representam risco significativo à saúde. E o mais impressionante, a maioria desses tumores nunca é descoberta. Eles costumam ser identificados por acaso durante exames de rotina ou investigações médicas para outras condições. Por exemplo, uma pessoa pode fazer uma tomografia para verificar dores nas costas e descobrir um pequeno tumor no rim ou no fígado, sem nunca ter sentido nenhum sintoma relacionado a ele. Outro caso comum são nódulos tireoidianos, que afetam milhões de pessoas e geralmente são completamente inofensivos. Então, na prática, você pode estar carregando um ou mais pequenos tumores benignos neste exato momento,
sem nunca perceber. O corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa, cheia de mistérios que a ciência ainda está tentando entender. Portanto, se um dia você descobrir um tumor benigno, não entre em desespero. Na maioria dos casos, esses tumores não representam risco à vida e não se transformam em câncer. Mas claro, é sempre importante fazer acompanhamento médico para garantir que qualquer crescimento anormal se mantenha sob controle e não cause problemas no futuro. No fim das contas, seu corpo pode estar guardando segredos que nem mesmo você conhece. Fato 10. Os átomos do seu corpo são mais antigos que o próprio Sol. Parece impossível, mas cada átomo que compõe seu corpo é mais velho que o Sol e a Terra. Isso porque os elementos químicos que formam tudo ao nosso redor foram criados há bilhões de anos, em explosões de estrelas muito antes do sistema solar existir. No início do universo, apenas hidrogênio e hélio existiam. Os elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e cálcio, essenciais para a vida, só surgiram no interior de estrelas gigantes, que explodiram em supernovas. Essas explosões cósmicas lançaram seus restos pelo universo, formando nuvens de poeira e gás que eventualmente deram origem ao Sol, aos planetas e a você. Isso significa que os átomos do seu corpo já fizeram parte de outras estrelas, planetas e até mesmo de outros seres vivos ao longo da história do cosmos. Estudos mostram que elementos como carbono e oxigênio encontrados na Terra têm entre 7 e 12 bilhões de anos, muito mais antigos do que os 4,6 bilhões de anos do nosso sistema solar. Carl Sagan já dizia, somos todos feitos de poeira estelar. E ele estava certo. Cada um de nós carrega um pedaço da história do universo, um legado das estrelas que viveram e morreram bilhões de anos atrás. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se, você não é apenas um ser humano no cosmos, você é o próprio cosmos vivendo em forma humana. E aí, qual desses fatos te deixou mais chocado? Você já imaginava que o Sol não era amarelo, mas sim branco? Que a gravidade afeta a passagem do tempo de forma tão perceptível que seus pés envelhecem mais devagar do que sua cabeça? Ou será que o mais surpreendente para você foi descobrir que cada átomo do seu corpo já foi parte de uma estrela antiga que explodiu bilhões de anos atrás? O mundo está repleto de informações que parecem inacreditáveis, mas que são totalmente reais. E quanto mais a ciência avança, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. Se esses 10 fatos já foram o suficiente para explodir sua mente, imagine o que ainda não sabemos. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual foi o fato que mais te impressionou e se você conhece algum outro fato absurdo que deveria entrar nessa lista, compartilha com a gente. Vamos trocar ideias e quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo com mais descobertas impressionantes. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu aposto que eles também vão ficar surpresos com algumas dessas verdades chocantes. Nos vemos no próximo vídeo.